Olá, Influs! Sejam bem-vindas ao podcast InfluCast, onde a gente fala as maiores novidades, tem convidados especiais do mundo do marketing de influência e discute muito mais do que profissionalismo, dicas, mas também um pouco mais do que rola no backstage desse mundo da influência. Minha convidada de hoje é minha It Girl favorita do TikTok e uma das minhas patricinhas favoritas de São Paulo também. Ela virou notícia em portais por se arrumar demais e ir de salto para a faculdade todos os dias. Seja bem-vinda, Júlia Rocha. Oi, gente! Muito obrigada pelo convite, Dai. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês e ter sido uma das convidadas para esse podcast. Eu tô muito feliz que você aceitou, porque eu acho que você une muito, assim, essa coisa de ser uma patricinha, ser uma It Girl. Todo mundo acha você diva no TikTok há muitos anos, você começou na pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem muito isso de estratégia, você tem pessoas que te acompanham, sempre investiu muito na sua carreira, então eu sei que a gente vai ter uma troca muito legal nesse sentido. Com certeza, eu espero que vocês aprendam muito nesse podcast, que a gente tem uma troca muito legal para apresentar para vocês. Mas a gente também quer uns segredinhos e polêmicas, tá? Uns tititis. Animada? Vamos ver. Vamos lá. Então, amiga, essa polêmica que saiu um portal de notícia, quando eu acordei, eu olhei no story que você tinha ido para um portal. Você saiu em quantos sites? O que aconteceu? Eu prefiro nem ver. Quando essas coisas acontecem, assim, gente, foi até engraçada a história. Hoje eu dou risada, mas no dia eu fiquei um pouco assustada, porque uma jornalista que, enfim, me mandou uma mensagem no direct falando que ela era de um jornal muito famoso, que ela gostava muito das minhas roupas para faculdade, que ela gostava muito do meu conteúdo, e se eu não toparia dar uma matéria para ela. E eu, zero, achei que Óbvio, né? fosse dessa forma, achei que realmente fosse algo de moda, enfim, era um jornal grande, falei: "Claro". E aí, no final, tava assim, bolsas de luxo, iates, motoristas e alunos de faculdades particulares ostentam com rotinas de luxo no Brasil. Eu falei: "Cara, não é Eu não lembrava que era esse o título. era mais ou menos isso, mas quem leu a minha parte da matéria viu, porque assim, é muito fácil a gente, né, olhar para a situação, ler e falar: "Cara, que nada a ver". Mas eu expliquei, eu falei: "Eu moro muito longe, eu fiz faculdade durante 4 anos, hoje eu tô formada, morava muito longe da faculdade e nossa vida, nossa rotina, ela é muito intensa, então tem dias de eventos, tem dias que eu ia pra faculdade, já tinha um evento logo em seguida, eu não tinha condições de voltar para casa, Que é em me outra trocar, cidade. me arrumar em outra Ela tirou cidade". de contexto, né, na verdade. Exato. Então, assim, além de tudo isso, além de eu já ter o meu trabalho, acaba que é uma persona mesmo. Eu amava, gente. Eu comecei a criar conteúdo na pandemia, a gente vai falar um pouco disso também. E eu montei o meu acervo num período que a gente não tinha muito como sair de casa, então eu tinha roupas lindas e não tinha onde usar. E eu aproveitava porque ali eu fazia vídeos, eu ia depois É pra porque mesmo que evento. você não fosse de outra cidade, se você quisesse vestir assim pra ir pra faculdade, qual o Claro. problema? Não, eu acho que a gente tem que sair de casa como a gente se sente bem e tem que ser verdadeiras. Eu era muito verdadeira comigo, eu sempre gostei de sair assim, sempre gostei de sair arrumada, é meu, desde pequenininha sempre fui assim. E é o que eu, né, sempre falei: "Gente, eu tenho que sair arrumada", eu mostro isso na internet, como é que eu mostro uma vida na internet saindo de salto alto, plumas e brilho, 7 horas da manhã, chega na faculdade eu tô de moletom, de uma roupa Gente, eu mais era uma largada. vergonha na faculdade. Eu ia de cabelo molhado, vestido e chinelo às vezes, assim, eu não conseguia Mas me tinha arrumar. muita gente que é assim, que eu sempre. É. Não, mas hoje, com o entendimento que eu tenho sobre posicionamento e sobre você se vestir pra onde você quer chegar e como você quer ser vista, eu jamais faria isso. Totalmente. Porque imagina, além de, enfim, falem bem, falem mal, falem de mim, você teve uma visibilidade ali por isso, eu acho que é exatamente essa polêmica que às vezes traz, essa, sabe, essa pulga atrás da orelha que a pessoa fala, ela tá indo assim pra faculdade? Como Claro. ela aguenta o salto, etc. Eu acho que isso também traz o seu público a prestar um pouco mais atenção no seu conteúdo. Então, você acha que também teve um pouco disso, de você olhar e falar, ok, eu sou uma estudante de faculdade nova, jovem, mas eu também sou uma influenciadora que quero ser vista como referência de elegância, num posicionamento mais premium com as marcas que você trabalha com várias grifes. Uhum. Você acha que teve um pouco de estratégia nisso também? Claro, a minha faculdade também
tinham muitas influenciadoras ali que estudavam. Então a galera gravava muito, 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 fazia trends na faculdade. Tinha total a ver com a persona, com a influenciadora. Enfim, talvez se eu realmente não gravasse, se eu não precisasse expor a minha imagem, não necessariamente eu tinha que estar maquiada, cabelo perfeito, salto alto todos os dias. Mas é o meu trabalho, sabe? Uhum. Faz total sentido. E é Total. trabalho real, gente, porque assim, a hora que a Ju acordava todos os dias pra fazer isso, vocês não têm base, assim, eu ficava em choque, porque leva tempo. E por mais que seja um hobby, eu amo me maquiar, quando é por obrigação todos os dias, é cansativo. É. Então você teve que colocar como uma definição de prioridades Claro, é mesmo. um trabalho, não tem jeito. Eu acabei me acostumando com o tempo, fazer maquiagem, fazer cabelo, acaba que hoje pra mim é muito rápido, porque eu já peguei a manha. Arrumar também, eu pegava as roupas um dia antes, então de manhã, quando eu estava super cansada, já estava com tudo pronto, só pegava, Eu tenho pensado vestia em e fazer ia. isso, que eu tenho uma arara em casa, de deixar os É looks da ótimo. semana, Minha arara fica dentro do meu quarto, inclusive, com e tudo eu fazia separado. isso. Exato, tudo Ótimo. separado. Dicas para influenciadoras de moda. Na verdade, para qualquer pessoa que quer se posicionar mais influente, a roupa conta muito, né, que é essa Muito. primeira coisa que a pessoa vê quando você chega. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas diziam que você não ia para estudar e te taxavam como, assim, fútil, etcétera. Como você se sentia quando lia isso? Gente, primeiro, eu só ligo pra comentário ruim ou tipo hate, cancelamento na internet se eu fiz alguma coisa muito grave, muito, muito, muito grave mesmo. Isso nunca aconteceu. Graças a Deus eu tomo muito cuidado com o que eu posto, com o que eu comunico. E assim, pra mim é um absurdo sinônimo de mulher arrumada, mulher burra. Isso não É. existe. Minha nota de TCC foi a maior nota da turma. Eu nunca, assim, tive uma nota baixa, sabe? Fui uma aluna que tinha notas muito boas. Eu, diferente de muitas pessoas da minha sala, tinha compromissos que outras pessoas não tinham. Era correria, morava muito longe. Então eu tinha uma Mas também quando demanda. a gente mais faz, mais a gente faz, né? Você não Exato, sente eu isso? fazia tudo, 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 tudo. E eu, Ela ainda assim, tirou a sempre carteira, ela gostei. trabalhava, ela estava nos Eu eventos. entrei pra faculdade com 17 anos, então assim, tudo eu vivi muito esse período de E ia faculdade, pra foi muito festa. bom. E eu entregava tudo, eu estava sempre entregando. Gente, eu não sei como é que eu fazia, mas eu fazia, eu entregava tudo. Gente, eu conheci a Ju, ela era muito novinha e assim, a gente não parece, tá? Mas a gente tem idade diferente. Uhum. E aí a gente estava muito nessa fase de sair e a Ju, nós duas sempre tivemos uma rotina muito corrida e aproveitando. Você acha que o seu público também se identifica com isso, de ver que você é uma pessoa real, que sai, que aproveita, que tem amigas reais? Porque às vezes a gente entra um pouco na bolha ali do conteúdo só, né? Hoje eu tô numa era, a gente estava até conversando sobre isso, mais fitness, mais wellness, mas eu não posso esquecer que eu tenho 21 anos, entendeu? Eu nunca mais vou ser tão jovem quanto eu sou hoje. Eu acho que a internet, por mais que seja muito legal você ver várias influenciadoras tendo uma vida, né, muito regrada, muito certinha, eu não sou assim, Sim. entendeu? Eu sou uma jovem, eu gosto de curtir, eu Ah, eu gosto de gosto de festar, eu gosto equilíbrio. de dar risada com os meus amigos, e eu tô gostando de fazer o meu pilates, de treinar faz bem pra saúde mental, pra tudo, para o corpo. Então acho que tudo é exatamente o que você falou, questão de equilíbrio. Eu sou uma pessoa que faço tudo, adoro fazer tudo, adoro uma rotina cheia, mas que eu gosto de me divertir. Eu tenho 21 anos, Eu eu gosto acho de que me a gente tem que divertir. cuidar com esses extremos, principalmente pode ser só de sair muito e às vezes uma bebida, etcétera, para jovens é muito importante falar isso, Uhum. mas também cuidar com esse extremo do perfeccionismo nessa produtividade, porque tem tanto jovem tendo burnout, e eu sei que pra quem olha de fora, o mundo da influência é muito assim: "Ai, vestir um lookinho". Gente, realmente é uma das profissões mais privilegiadas do mundo. Eu amo meu trabalho, eu jamais trocaria por outra coisa. Porém, tem muitas influenciadoras esgotadas por estarem criando conteúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meu primeiro burnout, eu tinha 18 anos. 18 anos. Para. Foi o caos, assim, porque eu estava trabalhando muito, tentando ter uma vida social, tentando estudar. Estudar. Então, assim, eu tinha prova no dia seguinte, 2 publis para entregar, sei lá, 4, 3 horas de sono. Foi uma coisa assim, e minha mãe, que é uma pessoa que me ajuda muito, né, em toda a minha criação de conteúdo, Um na minha beijo, Alice. vida, beijo minha diva, ela olhou e falou assim: "Não, não, 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 não. Para, você vai dormir". Foi ela que falou assim, Interviu, assim. interviu e falou: "Não, você precisa", porque a minha mãe sempre falou isso, eu acho isso muito importante, principalmente porque a gente é jovem, e eu me cobro muito, né, comecei a trabalhar com 15 anos. Então, assim, eu me cobro muito, mas minha mãe, que é uma pessoa que já tem muitos anos de mercado, ela fala: "Você tem que gostar do que você tá fazendo, você tem que ter prazer no que você E tá ela fazendo". ama Então, moda também, né. Você minha acha que mãe isso ama, veio minha muito mãe dela? total.
Total. Eu sempre fui perua, sempre. Uhum. Minha mãe conta que eu tinha 3 anos, eu já fazia maquiagem, gostava de maquiar ela, maquiar as amigas dela, sempre foi meu. Eu gostava de usar oncinha, salto alto, sempre fui perua. Mas eu sempre tive minha mãe como um ícone de estilo mesmo. Ela é Uhum. muito, muito Ela é diva, muito diva. Não diva. trabalha com moda, mas ela é a moda. Adoro. Agora ela trabalha indiretamente com você, que ela te ajuda muito, né, na Me produção de ajuda conteúdo. muito. Minha mãe fez um curso de fotografia pra me ajudar a criar conteúdo, assim, que fez toda a diferença, porque eu chegava pra ela e falava assim: "Mamãe, eu quero essa foto do Pinterest, eu quero igualzinha essa Você que foto". lute. Aham. E ela ia lá, gente, ela tentava todos os ângulos e não dava certo. E aí eu ficava estressada, porque o meu conteúdo não saía do jeito que eu queria que ele saísse. E ela ficava estressada que ela não conseguia entregar o que eu E queria que ela ela queria te entregasse. ajudar, Ela né. super queria. Então ela fez o curso, ela passou acho que 3 meses, fazendo esse curso. Ela ama, ela trabalha muito, então não é, né, obviamente o primeiro, Uhum. eh, É um a mais ali, né, mas ela tem a carreira ela dela. tem a carreira dela, mas ela fala que se pudesse, tivesse mais tempo, super investiria na carreira de fotografia, Que porque ela ela gostou. ela É, ama. a gente tem um produto na escola de influenciadoras que é o Foto de Blogueira, não sei se você já ouviu falar. E é muito sobre aprender isso de direcionar as pessoas, porque é isso, você tem a foto que você quer. Então eu gosto muito dessa metodologia que a gente desenvolveu, porque não é todo mundo que tem uma mãe, assim, que tem esse tempo. Eu, por exemplo, né, a meus Aham. pais moram longe e eu viajo muito sozinha. Então, assim, ter algumas técnicas, né, pra gente também poder, às vezes, pedir pra uma pessoa X que tá com você tirar uma foto e você gostar. Então, para quem tem essa dificuldade, a gente vai deixar rolando aí na tela um QR Code para as meninas poderem entrar nesse produto. Mas, assim, gente, fato que se a mãe da Júlia abrisse a agenda, todas as blogueiras de São Paulo contratariam ela. Minha mãe entrega muito. Então, conta um pouco desse seu começo, porque você teve o apoio da família, né? Essa inspiração da sua mãe, mas no fim, você começou sozinha no seu quarto fazendo TikTok na pandemia. Gente, eu sempre achei que eu seria influenciadora, que Era um eu sonho, ia assim? era um sonho muito grande. Eu Legal. fui a criança que cresceu, assim, É fugindo porque da você é da geração que escola. já existia, né? Sim, mas eu era da geração de assistir YouTube. Eu gostava das minhas influenciadoras de maquiagem do YouTube, amava. E as minhas amigas nunca foram patricinhas iguais a mim, assim, na escola. E eu lembro delas ficarem pós-aula pra poder jogar bola, jogar handball, jogar basquete. E eu fugia pra ir pra casa, abrir meu computador e assistir os tutoriais da Mari Maria, Nossa. da Nina Secrets. E eu passava horas do meu dia vendo tutorial. A minha mãe montou uma penteadeira em casa pra poder ter as minhas maquiagens quando eu fiz acho que uns 10, 11 anos. Então, eu amava e eu queria ser influenciadora de maquiagem. Eu sempre amei muito, muito, muito fazer as minhas maquiagens, fazer o meu cabelo. Meu cabelo é completamente ondulado, natural, assim, um cabelão volumoso. Só que eu sempre gostei dele lisinho. Então, eu aprendi desde novinha a fazer a minha própria escova com YouTube. E eu falava, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Mas eu vim de um bairro pequeno aqui em São Paulo, e quem vem de bairros menores é uma bolha mesmo. E as crianças eram maldosas. E eu falava assim, cara, como que eu vou começar a postar no meu Instagram? Vai todo mundo fazer bullying comigo. E iriam fazer bullying comigo, isso é um Não, fizeram fato. super comigo quando eu comecei com 15 também, né, amiga. Exato. Eu tinha, tipo, certeza que eu ia Uma vez fizeram um jantar de uma menina, assim, que não pra falar gostava mal de de mim, você. e aí abriram os meus vídeos no YouTube numa TV, assim, pra todo mundo do jantar Que assistir do absurdo. colégio, e aí tinham convidados de outros colégios, e eu morava numa cidade pequena, então, assim, não era o bairro, amiga, era a cidade, tipo, tirando sarro de mim. Gente, que Então, absurdo. era babado. Eu tinha muitos na cabeça que iriam fazer algo parecido comigo, então eu tinha esse bloqueio, mas 2020, pandemia, TikTok começou a bombar muito, viralizar Você muito. chegou a fazer dancinha? Comecei fazendo dancinha, tentava entregar tudo na Eu tentei, não dancinha, consegui. não conseguia de jeito nenhum, A gente dancinha tem que não era saber pra nossas mim. limitações. Claro, não, gente, eu nunca viralizei acho que uma dancinha, não dava. E eu não tinha coordenação, na época do Musical.ly eu tentei também fazer Musical.ly, mas eu não sabia fazer as Muita gente não transições. vê isso, que antes de dar certo a gente tenta muita coisa, né. Tentei muito, não dava. Comecei a fazer os vídeos de maquiagem no TikTok. E eu lembro exatamente de um vídeo que me marcou muito. Foi bem no início de 2020, eu fiz um vídeo de maquiagens do Harry Potter, das casas do Harry Potter. Então eram 4 casas, né, 4 maquiagens diferentes. Sonserina uma maquiagem verde, Grifinória vermelha, aí Lufa-Lufa, amarelo, né, e Corvinal azul. Gente,
eu não sabia fazer, tipo, editar no CapCut, por exemplo. Então eu demorei 8 horas pra fazer um vídeo, trocando as 4 maquiagens, eu trocava tudo, meu olho ficou, tipo, inchado de tanto tirar, sombra Eu admiro muito quem colorida. trabalha com transição de maquiagem. Cara, o vídeo ficou lindo, não deu nem Viralizou. não deu nem 1000 visualizações, Mentira, juro, aí eu para, eu desisti da achei que você ia maquiagem. falar que tinha viralizado. Nossa, eu tentei. Ah, 8 e horas. isso eu acho que para o tempo de hoje é uma coisa que as pessoas pensam que tem que se dedicar muito para um conteúdo muito bom. Hoje E eu já nem acho que quanto tanto. mais simples e, tipo, nativo, as pessoas estão gostando mais de ver, principalmente no TikTok. Sim, eu acho que quando eu comecei, quando eu comecei, a galera fazia muita transição. Também eu não conseguia, eu não sabia, gente, eu tinha 15 anos, eu era uma criança ainda tentando, eu tinha Acho vontade, que a mas não Jordana viralizou sabia. muito nessa época, né? Muito, e os vídeos dela eram super legais, e eu tentava fazer transições, jogava sapato, não dava certo. Aí eu peguei uma roupa da minha mãe que era uma roupa mais chiquezinha, de babadinho, tudo, e fiz um vídeo de Gossip Girl que bateu 1 milhão de Aí foi o visualizações. primeiro que Primeiro viralizou. vídeo. E viralizou, eu tinha 90 seguidores. 90 seguidores no TikTok. Bati 2.000. Porque era assim, no início Ganhava muito. era de ouro, assim. Eu lembro das meninas, eu era muito amiga da Nath Cangueiro nesse início. Ela conversava, a gente conversava muito, a gente troca muitas E vocês se ideias. conheceram pela internet, né? Total, todas as meninas, assim, eu conheci pela internet. E ela falava assim, gente, a galera acabava comigo usando calça de cintura baixa, mas eu ganhava 50 mil seguidores do dia. Então, no dia seguinte, eu ia lá e postava calça de cintura baixa. E é muito E isso que eu entender também falo. como usar o hate a seu favor, né? Claro, é isso que eu falo. Se você tá sendo cancelado por algo ruim que você falou, que ofendeu alguém, que, enfim, foi realmente baixo, é uma coisa. Agora, você ser cancelado por usar uma calça de cintura baixa. Usa de Você não novo, tá diva. fazendo nada de Sustenta. errado, sustenta. Às vezes o hate não é tão ruim assim, Não. sabe? Funciona. Então era uma época que a gente ganhava muito seguidor. Eu postei o segundo vídeo 500 mil, o terceiro vídeo 300 mil e passei 2020, o resto do ano inteiro flopada. Não conseguia, não saía daquelas Mentira! Gente, visualizações. olha, eu tô muito assim com os plot twists. Viu Juro. como não é do dia pra Não, noite, isso gente? foi bem no início de 2020, eu acho que nos primeiros 6 meses, assim. Mas vamos lá. Eu sei que você tem uma dica de ouro. O quê? Que quantos vídeos você postava quando você tava flopada e quantos você começou a postar pra Aí ganhar de verdade? começou, porque do final de 2020 para início de 2021, eu comecei a seguir influenciadoras gringas. Eu não pegava muita referência das gringas, comecei a ver, vi o que elas estavam fazendo e falei, isso não tem aqui, eu vou fazer igual. Então era assim, uma calça, vários looks, ou looks que eu usaria para determinada ocasião, ou looks inspirados em tal pessoa. Eu fazia muito assim, 5 dias de looks inspirados nas Kardashians, aí cada dia era uma Kardashian. Só que assim, gente, eram 10 vídeos por dia, no mínimo, que eu postava. Era 10 muito, vídeos por 10 vídeos dia. por dia de roupa. Então, assim, eu trocava, peguei a manha na época e era 400 mil views, 300 mil views e foi crescendo, 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 crescendo. Era maravilhoso, maravilhoso. Tinha realmente muito engajamento, as pessoas estavam muito em casa. Então, foi uma época que eu cresci muito e eu acredito muito na constância e realmente nessa quantidade mais excessiva de conteúdo, principalmente no Se início. você tem tempo e você consegue se dedicar 100% à rede, Com poste certeza. muito. Sabe por quê? Porque pensa assim, se você posta um vídeo, é uma chance que você tem de viralizar. Se você posta É uma roleta 10, russa, gente. é 10 É, chances que você é tem de isso que chama, né, viralizar. aquele negócio. Quantos mais, assim, tentativas, mais Exato. fácil de acertar. E desses 10, eu lembro que, tipo assim, se viralizavam 2, as pessoas Iam ver os outros. entravam no perfil, já subia um pouco as visualizações dos outros, então era algo realmente muito bom, assim. E aproveitando a sua audiência aqui no podcast, se você tá aqui prestigiando o InfluCast, provavelmente você é uma criadora, uma empreendedora que quer ser mais influente e se não quer ainda, deveria pensar sobre isso. Entre tudo que a gente discute aqui, uma ótima oportunidade é você ter uma equipe profissional e um espaço como esse que eu tô para produzir o seu podcast ou a área de conteúdo que você preferir. A gente tem aqui esse estúdio que tá no formato nativo, mas também tem as opções de como a gente grava, mais descontraída, na cama, para quem também tá acompanhando aí como ouvinte, pode ver depois em vídeo o nosso podcast no YouTube. É uma produção de Housecast e você pode ter a sua também clicando aqui no QR Code e tem desconto Influ10 para ter uma oportunidade ainda melhor. E sabe que eu gosto também de criar conversas. Eu acho que hoje é uma coisa que funciona muito. Então, por exemplo, você responder comentários com vídeos, para que as pessoas continuem interagindo e se sintam parte do seu perfil. Eu super concordo. O que você falou também, que a gente estava
a Dai questionou, foi que assim, hoje vídeos mais falados, menos produzidos, fazem muito sentido. Eu super acredito nisso, principalmente no TikTok. Uhum. Eu acho que as pessoas não querem ver uma vida falsa, elas querem ver você. Sabe, o quem é você? O que você faz? Eu ainda sou uma pessoa mais polida, assim, eu não vou postar bebendo 5 horas da manhã na festa, porque não Nossa, é. mas você faz isso? Hoje em dia, não, eu tô mais recatada, mas eu fazia muito. Só Não, que mas tem assim, que você tem que fazer um filtro, né. eu tenho filtro. Só que uma coisa que eu fazia muito com as minhas amigas, a gente fazia muita live no início. Ah, Hoje em é? dia eu não faço E tanta. você acha que funciona ainda? Funcionava muito. Eu falava assim, gente, vocês viram os 3 vídeos que eu postei hoje? Se vocês não viram, vocês vão ver agora. Eu quero ver todo mundo que tá na live comentando. E, tipo assim, fala, vim Chamar da atenção, né. live, tudo. E a galera ia, falava. E na época também de 2020, 2021, que a gente fazia live, gente, era assim, 10.000 pessoas ativas ali na live. Uau! Era muita gente, então funcionava muito. É, eu vejo muita gente fazendo live hoje em dia, tipo, quem sai do BBB, aí fica fazendo Ah, live, tipo, de é? madrugada. Aham. Eu zero, tipo, acompanho muita live hoje em dia, mas era uma É, época. não Na assisto, época mas eu funcionou vejo bastante pra que mim que também. existe isso. Tá, Gil, mas falando de sonhos, tem alguma linha, assim, que seria o seu sonho já jogar no universo que vai que alguma marca tá ouvindo? Eu não sei exatamente, eu sei que eu não gostaria de criar algo voltado pra roupa. Não? Não, não, eu queria fazer outra coisa, também não faria ligada à maquiagem, eu não sei exatamente o Um quê, produto revolucionário, assim. exato, mas eu faria alguma coisa, eu acho Ah, vai que vir, eu acho que assim. com certeza, eu tenho, assim, muita fé e acredito muito no destino das coisas, sabe. Eu também não atropelo o que tem que acontecer, eu acho que vai acontecer. Eu sou uma pessoa que, como eu estava falando, a gente tem muitas frentes pra cuidar, então é financeiro, administrativo, gravação de TikTok, que às vezes as pessoas acham que é pouca coisa, mas gente, é uma loucura. Então pra uma pessoa só, a gente precisa realmente abrir o leque, delegar as E nossas com você nosso começando trabalho. tão nova, assim, como foi essa questão? Porque, ok, a gente começa criando conteúdo ali no nosso quarto, mas aí depois começa, ai, contrato, advogado, emissão de nota fiscal, contador, precisa de um intermediador, entender de negociação, de prazo de pagamento, a gente vai entrar em tudo Uhum. isso, mas como foi pra você, assim, aprender isso desde pequena? Sua família te ajudou? Acho que foi muito gradual, né, eu fui entendendo aos poucos. Quando eu fazia meu comercial sozinha, eu não entendia absolutamente nada, mas, como eu disse, a minha mãe é uma pessoa que está muito presente, me ajudando realmente. Ela é uma pessoa que a vida inteira trabalhou no corporativo, então é uma pessoa que entende de tudo isso, então ela me ajuda muito no financeiro, no administrativo. Eu tenho também uma equipe de comercial que faz toda essa parte do comercial para mim, que faz intermediação entre influenciadora, marcas, que cuida dos prazos, que cuida, de notas fiscais. Então, essa parte, meio que eu tenho minha sócia, que é a minha Uhum. mãe, que vai cuidando com a minha assessora. Eu não fico muito à frente de tudo Inclusive, muita isso. gente tem dúvida sobre isso, sobre ter agência ou não. E eu sempre falo que é analisar o seu perfil, se você é uma pessoa comercial ou não. Eu conheci a Ju antes de você ter qualquer tipo de agência, enfim, né, fechada. E eu sempre falei, Ju, se você não tem essa vontade de falar, de ir atrás, de fazer o comercial, tem alguém de confiança, porque é Sim. a única forma de a gente conseguir dar o giro. Eu gosto muito de fazer o comercial, eu confesso que às vezes eu gosto mais até do que fazer a publi. Tipo, adoro a negociação, essa parte. Então, acho interessante as meninas pensarem sempre qual é o seu perfil. Porque se você não quiser fazer, você precisa de uma pessoa de confiança, né? E pra mim, assim, eu era muito novinha quando eu comecei, eu não sabia fazer comercial. Então era muito importante e realmente eu acho que até meus 100.000 seguidores, acho que eu tinha mais de 100.000 seguidores no TikTok quando eu busquei realmente uma assessoria. Criar Não uma sabia nada. comunidade também Exato. antes de É buscar as muito parcerias, né? importante, é muito importante. Para mim, você tem que acho que, muitas pessoas têm o sonho de ser influenciadora e tudo. Eu acho que você tem que começar, você tem que criar sua comunidade, você tem que fidelizar essa comunidade, e aí Você sim, não pode colocar a buscar uma carroça na ajuda. frente dos bois. Não. Eu sempre recebo perguntas de meninas que não começaram a criar conteúdo e já estão em busca de parcerias. E hoje, eu acho que assim, há 10, 15 anos atrás, isso até poderia funcionar, porque não tinha ninguém criando conteúdo. Mas hoje a gente tem, nossa, o Brasil tem milhões de De influenciadoras. influenciadora, sim. Então a gente tem que ter o nosso diferencial, a nossa audiência, né? E aí, se você tivesse que escolher só um nicho para trabalhar, pensando em lucratividade, qual mercado você acha que é o melhor hoje no Brasil? Moda, maquiagem ou cabelo? Beleza, beleza, maquiagem e cabelo, acho que os 2. Moda é Moda muito não difícil, né? moda é muito difícil. Moda
Moda é realmente muito difícil. Eu amo a moda, eu acho que é algo que, principalmente nós, assim, a gente consome muito, mas, sendo muito sincera, eu faço muito vídeo de moda porque eu gosto, Uhum. não porque é super, hiper, mega lucrativo. Hoje em dia, eu acredito muito mais que o mercado da beleza, de cabelo e maquiagem, que também Movimenta muito é mais. algo que eu amo, movimenta mais. Você acredita que eu comecei a ser mais fitness estrategicamente? Sério? Porque, assim, eu sempre treinei, mas eu nunca tive isso de tomar suplemento, de fazer dieta, etcétera. E essa coisa da saúde, eu fui muito, assim, por olhar que a longo prazo me daria mais dinheiro do que a moda. E eu falei: "Eu preciso começar a postar sobre isso". Então, assim, colocar mais de maquiagem, eu sei que você já amava, Uhum. mas no seu cronograma de conteúdo veio dessa estratégia, então, do Eu mercado. acho que a gente tem que muito olhar pra nossa vida, sabe. Obviamente o meu conteúdo é lifestyle, moda, beleza, eu acho que tá tudo muito interligado, só que também na hora da gente pensar no nosso comercial, tem tantas frentes que a gente pode abranger, que às vezes a gente não tem nem noção e que também é um mercado super lucrativo, mas eu acredito muito no Sabe mercado da qual tá sendo meu beleza. favorito? Hum. Perfume. Perfume é bom, É muito bom. perfume entrega. Então, a gente sempre tem que pensar além. Eu acho que moda também tem muito essa questão das meninas, aceitarem muita permuta, porque é uma coisa que a gente precisa. Uhum. Então, acaba realmente sendo difícil de receber tanto pagamento. Mas também tem a parte de paixão que a gente falou e tem algumas coisas que vêm com investimento. Eu até estava olhando ali, depois eu quero saber o que que você trouxe na sua bolsa, mas agora a gente vai ter um papo de It Girl pra It Girl. Uhum. A gente investe em muitas coisas, né, que a gente coloca até como uma desculpa, querendo ou não, assim, que é para posicionamento, mas eu acho que realmente existe isso. Eu sei que você sempre tá comprando uma bolsa nova quando você viaja, sempre com peças novas. Você realmente começou isso por hobby ou chegou um momento que você falou: "Não, isso é um investimento na minha carreira, eu preciso estar consumindo marcas assim"? É que é muito engraçado que quando eu comecei a criar conteúdo, gente, eu não tinha calça jeans daí, tipo assim, as minhas calças jeans, elas eram calças jeans, skinny. Eu lembro de comprar pra minha primeira calça jeans preta com rasgo, assim, no joelho, pra criar conteúdo. E não é assim: "Nossa, Julia, mas por que que você não tinha", eu não ligava, eu gostava de maquiagem. A moda, ela veio depois pra mim. Então eu não tinha esse acervo de peças. Eu Sim. realmente montei esse acervo de peças criando conteúdo e vendo ali o que fazia sentido, tanto que eu descobri qual era o meu estilo depois. Quem vai ali nos meus primeiros vídeos do TikTok vai ver isso, vai ver essa diferença de estilo que eu não entendia, eu não sabia como fazer, eu pegava algumas roupas que, enfim, na época faziam sentido pra mim, hoje eu vejo que realmente não é meu estilo, mas que eu Que foi fui fazendo amadurecendo essa junto, né? construção. Exatamente. Então, pra mim, realmente foi um investimento, porque eu não tinha. Eu não tinha, minha mãe tinha, eu pegava as coisas dela, pegava as bolsas pra gravar, só que a diva não era blogueira. Então, assim, ela comprava o que ela gostava, não necessariamente o que era tendência, Ou que chamaria não mais o que atenção. chamaria mais atenção. Então, a gente trabalhava exatamente com o que a Hoje gente você usa tinha. alguns looks que, assim, você gosta, mas não necessariamente você sairia, mas você sabe que como blogueira é importante Com usar? certeza, com certeza. Eu falei isso no meu TikTok, e eu acho que é muito importante a gente também ter noção do que a gente gosta, primeiramente, na hora que a gente vai criar conteúdo, na hora que a gente vai criar uma comunidade, da gente saber o que é nosso, o que que a gente gosta. Eu, por exemplo, sei que eu tenho 21 anos, mas que se eu me vestir igual a Bella Hadid, de calças largas, ou um croppedzinho branquinho, regatinha branca, tênis o dia inteiro, eu não vou me sentir bem. Não. Mas se eu botar um salto alto, vestido rosa, lacinho, babadinho, é o que eu gosto, é o que Quando a eu gente tá na amo. personalidade, vem confiança Vem junto, né? confiança, isso é muito importante, a gente passar essa confiança para o público. Então, eu acredito realmente muito nisso. Então, resumo, sim, você compra bolsinhas pra Para investir na investir, imagem, com tá. certeza. Quando você chega em um evento ou uma reunião, você acha que faz diferença chegar arrumada como você falou e também com itens de luxo, esse posicionamento premium hoje? Ai, depende muito. Eu vejo muitas meninas que não estão trajadas de marca, que não têm peças de luxo, mas que são tão cool, que são tão fashion, que sabem fazer um styling muito bom, que às vezes fica mais bonito e fica mais fashion e chama mais atenção do que uma pessoa que tá inteira trajada de marca. Eu também Então, acho. acho que faz, assim, Porque eu tanto. acho que muitas meninas se preocupam com isso quando vêm pra cá, no sentido assim, ou começa, né, tá no começo da carreira e fala: "Nossa, eu não tenho acesso a isso". Gente, eu não tinha.
look do dia. Uhum. Assim, o meu primeiro post no blog foi de unha da semana. Uhum. Foi o que eu consegui entregar, aquilo. Aham. Não tinha um look, assim, legal, não tinha celular pra tirar foto, né, também era outra época. Mas, eu acho que exatamente isso que você falou, achar o seu estilo, se vestir com confiança, sair sempre muito bem arrumada e principalmente saber do que você tá falando. Então entender sobre o mercado, saber ter uma boa conversa, eu acho que hoje faz muita mais diferença. E eu acho que as pessoas ainda têm um pensamento equivocado com quem trabalha com internet, de tipo, a pessoa trabalha com internet, não precisa estudar, não precisa ter um curso, e pra mim é muito importante. Agora, primeira mão, tá? Não contei isso em lugar nenhum. Tô indo pro Marangoni, em Milão, passar o mês Uhul! inteiro num curso que se chama Fashion Communication for Luxury. Então é como se fosse um fashion business, mas voltado Eu realmente pra amei. mercado de luxo, marcas de luxo, porque eu acho isso tão importante. Eu acho que a gente tem que ter embasamento no que Uhum. a gente fala, no que a gente comunica. E isso é exatamente o que eu tô falando. Não é necessariamente você precisa estar trajada de marca, mas você precisa entender o que você tá vestindo. O que Exato. você tá vestindo O que te que deixa conta, né? confiante. Que eu acho que a confiança, você vestir, segurar o look, é muito mais importante do que você tá usando uma peça hiper cara. Total, Entende? também acho que isso faz super diferença. Inclusive, na sua última semana de moda, eu vi que você fez um super investimento, assim, com styling, e não necessariamente tudo era uma marca específica que você Não. estava prestigiando. E aí, teve uma referência até que eu acompanho, que é a Silvia Brasbo, musa master, né, Diva. de Diva. moda, e ela falou que semana de moda, muitas vezes, é um investimento que parte dela, não Sim, das total. marcas. Você acha que em algum momento ela se paga no posicionamento? Assim, porque eu acho que muita gente sonha em ir numa semana de moda e pensa que vai ser contratada, que as marcas vão pagar pra ela ir, e existem vários cenários, né. Conta um pouco como que é esse backstage. Pra mim, semana de moda é um tópico polêmico, porque eu gosto, acho muito legal, mas é realmente um investimento altíssimo. Quando eu fiz semana de moda de Milão, eu fui com um investimento bem assim, uma produção dessas influenciadoras mesmo, stylist, PR internacional, tudo que eu tinha PR, pra direito. quem não sabe, gente, é o public relationship. Então, assim, eles fazem a relação pública com a marca e fazem conexão da influenciadora com essa marca que tá desfilando, ou com presentations, ações, eventos que estão acontecendo por lá, porque da mesma maneira que a gente chega numa cidade que a gente não conhece, num país novo, você não é a pessoa mais referência, o seu nome precisa ser apresentado por alguém. Então essa pessoa te representava lá. E isso é muito importante, porque era a minha primeira semana, exatamente o que a Day tá falando. Minha primeira semana de moda, que era na Itália, que era em Milão, então eu Não, e as precisava ter o grandes nome também usam, tá, apresentado. gente, não é uma coisa Gente, só não, todo todo mundo mundo tem. É por contrata. isso que quando elas falam que esse investimento sai delas, porque não é um investimento barato, é um investimento necessário para quem faz semana de moda. Não são todas que usam, tá? Não é toda influenciadora que vai realmente investindo em PR internacional, que vai E nem todos investindo em os momentos, às vezes stylist. ela é convidada por alguns desfiles, e às vezes ela Exato. quer um específico, e aí precisa, né. Ou quando a pessoa já foi apresentada, Uhum. já tá com uma carreira, principalmente nessa parte internacional, mais consolidada. Cada É um. como qualquer empresa, a gente no começo a gente investe mais, depois a gente vai tendo nossas próprias conexões de Exato. networking, né. Acho que cada um tem a sua história, a sua construção, é degrau por degrau. Gente, é por isso que é muito difícil a gente entregar uma massa de bolo. Não é. É o que funciona pra você, é o que funciona pra outra influenciadora. Às vezes uma cresce mais rápido, Pra outra demora um mim, pouco sempre foi mais. um sonho muito pessoal ir em alguns Uhum. desfiles. Eu fui pro New York Fashion Week convidada pela Patrícia Bonaldi, que falo que, assim, ela é uma fada madrinha pra muitas influenciadoras, mas, amei viver, Uhum. amei muito, mas não é algo que traz tanta satisfação pra mim quanto fazer uma viagem, por exemplo, pra Maldivas, que Uhum. seria o valor de investimento de uma fashion trip, mais Então, ou menos. a gente estava falando também sobre isso, sobre investimento e sobre voltar esse investimento. Eu acho que depende muito da sua criação de conteúdo, do seu posicionamento, do tipo de conteúdo que você quer entregar, porque assim, às vezes, eu acho que foi muito importante ter feito a semana de moda, porque a gente tá aqui conversando 2 anos depois de eu ter ido pra essa semana de moda, e Uhum. as E pessoas as pessoas lembram. lembram. As pessoas lembram que eu estava lá. Mas você iria de novo, tipo, já? Eu iria. Não sei se com a estrutura que eu fui, porque realmente o investimento é muito alto. Então o financeiro ele demora E muito agora você vai mais. ter um mês morando lá pra fazer seus contatos também, né? E pra mim faz muito sentido. Hoje, no momento de vida que eu estou, eu vou passar um mês em Milão pra fazer algo que isso também é muito legal. E era uma conversa que eu tinha muito com influenciadoras amigas, principalmente no início. Quando você tá numa semana de moda, você precisa correr muito, investir muito e
ir atrás de uma visibilidade que é mais difícil para você no início, visto que tem influenciadoras que já estão na 10ª, Sim. 20ª semana de moda, então é um pouco mais complicado. Agora, quando você vai para uma viagem, que tá você ali, que não tem tantas influenciadoras tão maiores que você, por exemplo, a Dai citou Maldivas, eu vou fazer Marangoni, não conheço nenhuma outra influenciadora que está indo ao mesmo tempo que eu. Ah, não, conheci minha amiga só, que a gente vai juntas, mas assim, podemos linkar os conteúdos, às vezes o foco fica um pouco mais em você. né? É muita coisa acontecendo naquela semana, e Exato. competindo. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa. Eu falei isso com várias pessoas já. Vocês assistem conteúdos de meninas de semana de moda? E a maioria das pessoas respondeu que não. Então, eu prefiro mais um conteúdo de dia, de vida, do que de, tipo, só desfile, entendeu? Mas é uma conversa, gente, É que essa conversa a gente pode fazer um podcast só sobre só semana de sobre moda. isso. É complicado. Na próxima temporada vamos fazer isso, Vamos amiga. fazer Vamos falar isso. só de moda. É complicado, são camadas e camadas, funciona para posicionamento, mas não é só a única coisa que Não. funciona, são muitas camadas. E aí, agora eu queria, assim, ó, mudar de assunto. Muito, assim, real. Por quê? Ok, você está indo viajar, isso envolve sua vida pessoal. Você vai ficar um mês vivendo em outro lugar em prol da sua carreira. Mas tem outras coisas também que envolvem nossa vida pessoal, que é o que a gente posta, o que a gente compartilha. E você ficou solteira recentemente. Como foi pra você isso nessa anunciar isso pra sua audiência? E o que isso interfere na sua criação de conteúdo? Porque eu acho que como é a nossa rotina e o que a gente faz interfere 100% nisso, assim. Então, quais são as mudanças que você sente? Eu sempre fui uma pessoa que gostava e gosto de acompanhar influenciadores que falam sobre relacionamento. Não é o meu conteúdo principal. O meu relacionamento nunca foi realmente ali a base do Eu meu morro de medo conteúdo. de fazer isso. E Nunca meninas, quis. cuidem, tá? Se algum dia terminar, por que as pessoas continuarão ali? Se elas É muito vincularam a isso, complicado, é sabe? muito delicado. O meu ex-namorado não era influenciador, não era uma pessoa da mídia, não era uma pessoa que queria se expor, então eu sempre tomei muito cuidado com isso. Quando eu finalizei, né, quando eu finalizei esse ciclo, eu precisei falar na internet algo que é necessário, porque assim, ao mesmo tempo que a gente sai, a gente se diverte, a gente encontra meninas, a gente encontra influenciadoras. Então eu tava numa fase, estou ainda nessa fase, de sair, de me divertir. E aí Às as pessoas iam ver e vezes, falar, ué, né? o que tá fazendo aqui sem seu namorado? Ou grava, ou sai burburinhos que você não quer que saia. Eu falo assim, nossa, eu vi a Júlia festando aí sozinha. É, Não sei o quê, mas imagina, ela não burburinho. falou nada, ela não tirou nada da internet. Então você precisa se explicar. Tá muito ligado realmente à vida pessoal, da vida de ser uma influenciadora. Eu nunca abri detalhes, não é algo que eu me sinto confortável de exposição. Nunca me senti, acho que nunca vou sentir essa necessidade de falar muito abertamente, de se expor dessa forma. Mas falar, gente, estou solteira, é algo que primeiro As irmãs vão as perguntar, né? meninas total querem Você chama saber suas seguidoras de irmãs, né? É porque todo mundo, pra mim, somos grandes irmãs, E às vezes o dele é besties. sabe? Exato. Pra mim são amigas mesmo. Então elas iam querer saber, e assim, ao mesmo tempo tem gente passando pelo mesmo que você, sabe? Eu sou nova, tenho Mas você 21 acha que pra anos. criar conteúdo, você prefere estar solteira ou namorando? Porque assim, eu acho muito legal ter uma pessoa que te apoia, que te Aham. ajuda. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que quando eu tô solteira, minha vida tem mais entretenimento pras Sim. minhas seguidoras. Eu também acho. Tipo, sai mais, mostra mais looks. Eu era uma pessoa mais cansada, assim, eu tava sempre em casa. Amava, sexta-feira, Com B12 baixa. total, sexta-feira, Netflix, pipoca, e era isso, amava. Só que eu acredito muito, principalmente que a gente sendo jovens, a gente precisa se expor, a gente precisa sair, a gente precisa Conhecer conversar. gente. São inúmeras pessoas que eu conheci durante, acho que são 8 meses, desses últimos 8 meses, assim, eu conheci tanta gente, que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, que eu nunca imaginei que eu fosse viver. Até pro trabalho que mora em São Paulo, é muito importante. Muito tá aí. importante. Então, assim, se você às vezes. Porque tem divas que gostam de festar, que gostam, assim, da farra com o namorado. Não era meu caso. Meu caso, eu era bem mais Tranquila, né? recatada do lar e tranquila. E tá tudo certo também. Eu vivi essa fase muito bem. Muito, muito bem. Acho que foi muito importante pra mim. Mas hoje eu
estou vivendo essa fase de estar me expondo, de estar conhecendo pessoas, e acho que E é você tá até mais importante. próxima das suas amigas, né? Eu vi que Uhum. vocês acabaram de voltar de uma viagem. Sim. Essas amigas blogueiras, como que você faz pra porque assim, eu sei que a maioria delas vieram da internet, não o contrário. Mas, você acha que isso acelera o seu crescimento? Pode ser uma bolha que você entra às vezes e às vezes acaba ficando muito ali no mundinho de internet. Como que você vê isso, até para as meninas que às vezes estão, tendo amizades, que estão conhecendo na internet, eu acho que é super válido, eu tenho muitas amigas de internet, mas eu também acho que às vezes a gente tem que ter muita maturidade de como lidar com essas amizades, porque a gente tá às vezes dividindo o mesmo público, dividindo a mesma campanha, então como que é pra você essa relação? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade de fazer amigos. E quando eu comecei na internet, muitas eu já seguia. Então, assim, eu me sentia próxima, eu já conhecia e falava Você assim. sabia toda a vida dela. Gente, é que é muito isso, é muito isso. A gente começa a se seguir, e quando a gente se vê pessoalmente, pra mim, a gente já é tipo Aham. amigas, porque a gente já se segue, Não, eu e já a Ju, às vezes, comenta a nas gente coisas fica uma da outra. sem, Aham. tipo, sair só nós duas, mas a gente sabe tudo uma A da gente vida da sabe outra. tudo uma da outra, a gente vê os posts, a gente comenta, e pra mim é isso. Eu acho que, assim, influenciadora, como qualquer outra profissão, tem pessoas difíceis, entendeu? É um meio difícil, é um meio que as pessoas querem, às vezes, aparecer mais do que a Todo meio que é outra. artístico e envolve muito dinheiro, pode acontecer E isso. eu acho que tá até no corporativo, Total. tudo. Então, A minha num amiga lugar que do corporativo de finanças, ela fala: "Amiga, não reclama, não reclama que aqui é muito aqui pior". eu tenho certeza que, tipo, todos os lugares são bem difíceis, e eu acho que o que vale muito, eu tenho as minhas amigas que eu posso, assim, confiar. Então, eu sei dividir isso muito bem. Tem amigas que são amigas de profissão, tem amigas que são mais amigas próximas, que frequentam a minha casa, que tudo, sabe? Então, assim, acho que de tudo dá pra gente ir Como tudo dividindo. na vida, colocar na prateleira, Com né. Amigas que certeza. e acho que amigas que agregam muito, que são companhias ótimas pra sair, pra fazer conteúdo, algumas já vão ser mais Mas íntimas, posso né. falar, sendo bem sincera, eu nunca tive uma experiência ruim com uma influenciadora, tipo, do nosso meio. Nunca, 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 A nunca. a bolha que a gente convive É das meninas ali ótima. é É ótima. E ótima. assim, sabe quando eu acho muito legal isso de ver que uma tá sempre ajudando a outra, Uhum. e assim, não só no sentido, tipo, no offline, mas às vezes até apoiando, indicando pra um trabalho. Sim, às vezes Eu você acho vê que isso é algum muito legal. vídeo. Dai, com quem que você gravou esse vídeo? A Dai vai Aham, me indica, passar, eu passo pra né. Dai, a gente vai trocando. Eu acho isso muito, muito, muito importante. E é realmente, gente, eu não, zero sou uma pessoa de criar intriga, eu sou uma pessoa Não, a muito Ju é mais tranquila, de eu sou boa do muito de boa, mundo. muito tranquila. Acho que isso ajuda muito. Sou uma pessoa que faço o meu, sabe? Jamais, eu acho que também, pra quem quer se expor, pra quem quer crescer, é muito complicado você se aproximar de alguém por interesse. Então, acho que tudo tem que ser muito genuíno, Porque é tudo muito tem que. misturada. É diferente Exato. se você tem outra área da sua vida, por exemplo, negócios. O meu aplicativo, enfim. As pessoas sabem que eu estou indo marcar um almoço para ter aquela conversa sobre um trabalho. Agora, quando você tá misturando a sua vida pessoal com a profissional, como influenciadora, eu acho que tem que ser um mix dos dois. Tem que ser Não genuíno. dá pra ser alguém que você não gosta, alguém que você não sente, naturalidade, espontaneidade, porque aí Totalmente. eu acho que não traz coisas boas nem pro profissional. Acho que pode Totalmente, ser eu super concordo. um Super. tiro no pé. E falando sobre sonhos, qual você considera que foi o seu marco pessoal, assim, até hoje? Alguma coisa que você ficou muito orgulhosa, assim, muito feliz? O ano passado, fui. Acho que vários. Pessoal e profissional, né? Porque eu Tá. acho que tá muito ligado, assim. Eu acho que meu crescimento veio muito também do profissional, mas principalmente profissional. Primeiro foi sempre ter feito semana de moda, foi algo que me fez crescer muito. Mas o ano passado foi um marco muito importante pra mim ter feito um evento com a Dior Beauty. Também chorei muito. Gente, eu tento não me acostumar. Eu tento. Algumas coisas acontecem na minha vida que eu falo. Cara, Me como? belisca. Aham, esse ano, a coisa, tipo assim, que muita gente deve pensar, nossa, mas pra mim é muito importante. A gente foi assistir, por exemplo, o Diabo Veste Prada 2 na Premiere uma semana antes, tinha que lacrar o celular, tudo. Eu assistindo aquele filme uma É semana antes de todo porque, mundo, eu gente, chorei. é não se acostumar real, e isso é sobre tudo na nossa Eu vida. chorei. Porque se você assim, a gente é convidada pra várias coisas sempre, e você meio que se acostuma. Uhum. Chega caixa, sei lá, semana passada chegou uma caixa, assim, de Lancôme, com vários produtos que, assim, quando eu comecei, gente, eu não poderia comprar um batonzinho que estava lá, pra Uhum. ser bem sincera. Eu lembro que o batom da MAC eu pedi de Natal pra minha mãe. E aí você começa a receber isso e você tem que cuidar pra não se acostumar, Sim. porque realmente senão a vida perde o brilho. Eu não me acostumo. Eu sou muito feliz. O ano passado eu recebi essa oportunidade, foi muito importante pra mim, que foi fazer um evento
da Sephora, foi um evento nacional, assim, que aconteceu em várias cidades do Brasil, com várias influenciadoras, na Sephora, e um lançamento da Dior Beauty. E foi muito importante, a Dior é uma das minhas maisons favoritas, se não a Eu maison, acho que eu é a acho que minha tem favorita. tudo a ver comigo. Então, eu chorava, foi muito, muito, muito importante, assim, foi incrível. Eu fiquei muito feliz quando você falou e contou disso, de verdade, genuinamente, assim, eu fico muito feliz de ver minhas amigas nesse É muito momento. especial. E tá, ok, mas o que que você ainda não escolheu uma coisa pra conquistar como influenciadora hoje? Uma coisa que eu não conquistei, que eu quero muito, muito, muito conquistar, eu acho que a gente não fala muito de números, né, porque acho que número hoje em dia não é a coisa realmente não é a coisa mais importante para uma influenciadora, mas eu queria muito ver 1 milhão de seguidores ali. É um Eu sonho também, muito. amiga. Eu acho que eu trabalho muito, gente, eu trabalho muito mesmo, e é um sonho. Eu É. posso? Posso Pode, sonhar? né? Pode, né? Ah, eu quero 1 milhão. Sonhar grande, porque não dá o mesmo trabalho. Eu queria muito, amiga. Sempre foi assim, meu sonho ver 1 milhão. aquele tanto de gente. Mas te falo que isso é um sonho muito pessoal, muito de menina, que hoje, como profissional assim, adulta, eu acho que não seria tão positivo pra minha carreira. É, não, existem, tipo, não necessariamente eu também vou ter 1 milhão, porque eu sou uma pessoa muito nichada, É, entendeu? é Eu muito tenho difícil ter 1 milhão quando você é muito nichado É e que muito você tem a difícil. comunidade muito engajada. Aham. Mas, Mas mas tá no coração. é, Entendo, eu eu queria. acho que podemos compartilhar Uhum. isso. Eu acho que também, calma, eu acho que também fazer uma viagem internacional com alguma marca é algo que eu tenho Sim, muita vontade de fazer, nunca fiz. Já fiz viagens pelo Brasil com marcas, mas fazer uma viagem especial, por exemplo, com a Dior, uma sim. viagem especial com o Valentino, Tipo aquela alguma. viagem que eles fazem pra neve, né, o É um spa. sonho Nossa, meu também, também. total. Isso é muito wishlist de influencer Uhum. de moda. Mas assim, viagem, ok, olha, isso é uma outra maneira de monetização. Eu queria até, pra gente começar a encerrar aqui, falar um pouco sobre essa questão de monetização. As pessoas acham que a única maneira de ganhar dinheiro na internet é com visualização, por exemplo, visualização do YouTube ou do TikTok, e a publicidade da marca te contratando. Hoje você tá explorando mais formatos? Tem algo que você tá curiosa pra testar? Ou realmente a publicidade é o seu Gente, eu acho que a gente tem muitas frentes que dá pra funcionar, dá pra gente monetizar. Eu não monetizo o TikTok, eu não monetizo o Instagram, eu não monetizo as minhas redes sociais. Pra ser bem sincera, a única vez que eu tentei monetizar o TikTok, eu senti que ele segurou tanto os meus vídeos que eu falei, Deus me livre. Não dá, porque a gente tem que entender um pouco o algoritmo. Se o algoritmo vai te pagar, ele vai ser muito mais criterioso pra entregar esse conteúdo. Então, pra mim, não funcionou. Pra mim, funciona realmente entregar publicidade, eu ganho dinheiro com publicidades para marcas. É de onde eu tiro minha fonte de renda. E aí, dali, dá pra gente trabalhar outras frentes também. Bazar, vender as nossas roupas, que a gente tem tanta, tanta, tanta coisa, também é algo que funciona pra mim. Eu alugo várias roupas, vários vestidos de festa que eu tenho, vestidos de marcas, que também ficam parados no meu closet. Eu tenho essa parte de aluguel. Então, tem algumas frentes, mas principalmente pra publicidade com marcas. É de Sim. onde eu monetizo. Hoje eu acho que essa construção de comunidade, como você falou, se preparando para algum dia ter algo, você já tá olhando lá na frente, Sim. visando isso, mas fazendo aos poucos, Sim. né? Que a gente tem diversas oportunidades. Acho que a maioria do que eu queria te perguntar já foi, e agora eu queria fazer uma parte que é mais rapidinho, você vai ter que pensar rápido, que é o Tá. nosso bate-bola. Vamos. Vamos lá. Ó, é sem pensar, tá? Tá. É uma resposta, a primeira que vier na sua cabeça. TikTok ou Instagram? TikTok. Reels ou Stories? Stories. Make ou look? Make. Conteúdo perfeito ou conteúdo orgânico? Conteúdo orgânico. Gravar com uma equipe grande ou trabalhar sozinha? Eu gosto de trabalhar sozinha. Sei. Publi ou produto próprio? Por enquanto, pro publi. I love publi. Uma blogueira que te inspira? Camila Coelho. Uma pessoa que acreditou em você desde o começo? Mamãe. Uma marca dos sonhos? Chanel. Uma viagem a trabalho inesquecível? Milão. Um sonho? Ai, socorro. Viagem internacional com alguma marca. Uma inspiração que não seja influenciadora? Deixa eu ver. A minha família. Um arrependimento? Ai, meu Deus. O que eu me arrependo de tantas coisas.
Tantas coisas. Tantas coisas. Foram tantos. Tô brincando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um arrependimento ter dado aquela notícia. Eu ter participado Da entrevista? da entrevista. Foi um arrependimento bem grande. Eu deveria ter pedido qual era a manchete. Uma palavra para definir sua trajetória? Sonho. Oh, amei, amiga! Eu amei participar. Vocês gostaram? Eu gostei. Eu amei muito. Eu Eu, assim, também. senti que só faltou o nosso drinkzinho aqui, porque a gente tava sentada. Mas são 9 da manhã, amigas. gente. Tá. Só por isso. Podia ser uma mimosa. A próxima vez a gente vai corrigir Tô isso. pronta. Tá pronta? Amei. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com a gente. E pra encerrar, a gente falando sobre a Escola de Influenciadoras, eu sei que todo mundo que tá aqui quer ser uma mulher, uma menina mais influente. A Ju é um exemplo disso, de como se dedicar, estudar, a estar ali se profissionalizando cada vez mais, contratando pessoas, sempre fazendo investimentos. Então a Escola de Influenciadora veio pra democratizar isso, porque no começo a gente não tinha ninguém pra ajudar, né, amiga? Não. Tipo, dar um suporte, uma mão, do que a gente precisa, como fazer tudo profissional. E também pra criar conteúdo, hoje a gente tem várias opções. Então a gente vai deixar todos os links aqui da escola do nosso curso pra vocês. E dizer que a gente tá gravando no Housecast, que é uma plataforma da House, onde eu já me hospedei aqui. Quando eu comecei a vir para São Paulo, eu sempre ficava aqui. É um lugar incrível, que tem tudo que a gente precisa. E também tem agora essa plataforma que democratiza a produção de conteúdo. E se qualquer pessoa quiser ter um podcast, ela pode gravar aqui com uma produtora incrível. É demais, né? Amei. Já pode ter o seu de moda e Amei. falar de semana de moda. Ó, será? Bom, a gente vai ver depois. Você vai me trazer aqui de volta pra gente Vou te gravar de semana de trazer. moda? Pronto, ó, tá gravado. E assim encerramos o InfluCast por Housecast aqui na House. Eu sou a Day Lângaro. E eu sou a Júlia Rocha. Obrigada pela audiência. Beijinhos. Beijos.